Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso que vai discutir a Base Nacional Comum Curricular. Como você sabe, a Base Nacional Comum Curricular reestrutura, reelabora, redireciona e recontextualiza todo o debate acerca da organização curricular no âmbito da educação brasileira, especialmente da educação escolar brasileira. Isso é um grande debate, é uma grande formação que envolve professores, gestores, profissionais da educação de uma maneira geral. É uma nova escola surgindo, é uma nova infância surgindo e somos também, então, novos profissionais nos habilitando, nos qualificando num processo de formação continuada tão necessária para o bom exercício da nossa profissão, das nossas atividades. O debate acerca da Base Nacional Comum Curricular deixa de ser, então, uma mera complementação na nossa formação para nos colocar no centro dos grandes debates acerca do projeto de educação, do projeto de infância, do projeto de escola com o qual nós estamos aí partilhando e participando na contemporaneidade brasileira. Discutir a Base Nacional Comum Curricular significa nós revisitarmos conteúdos, conceitos, concepções importantes acerca das nossas práticas pedagógicas e do projeto educacional brasileiro, que se traduz, via de regra, no fazer e no aprender a fazer sempre, revisitando nossos conceitos no cotidiano das práticas pedagógicas. Vamos dar início, então, à nossa aula 1, que vai discutir as bases iniciais, as concepções e os temas iniciais acerca desse grande tema que é a Base Nacional Comum Curricular. Acompanhe comigo, então. Essa ideia das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular é a grande temática da nossa aula de hoje. Essa questão das competências gerais faz, então, o debate sobre os fundamentos desse conteúdo, dessa formação que estamos iniciando. O que é, então, a Base Nacional Comum Curricular? É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que conceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. O que é importante nós resgatarmos dessa primeira questão aqui apresentada? É um documento de caráter normativo. O que isso significa? De fato, ele tem uma natureza de norma, uma natureza impositiva. Não é uma opção, não é uma deferência, não é uma escolha, utilizarmos ou não os pressupostos e as orientações da Base Nacional Comum Curricular. Se constitui como uma obrigação no campo do direito educacional. Essa natureza normativa nos impõe como dever, então, o conhecimento, o reconhecimento e a utilização das orientações da Base Nacional Comum Curricular nas nossas práticas pedagógicas, na organização do processo educacional brasileiro. Então, todas as escolas públicas e privadas brasileiras estão aí submetidas, eu não diria subjugadas, mas eu diria orientadas pela Base Nacional Comum Curricular, porque ela se constitui numa norma de direito público que se aplica, então, a todos os profissionais e a todas as instituições escolares. Uma outra questão importante aqui é que se trata de um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, não é algo para a gente se apavorar, ou ficar numa perspectiva de ansiedade, de que isso precisa ser feito rapidamente, e de que todas as habilidades, competências ali previstas serão rapidamente consolidadas no processo de aprendizagem. É um processo progressivo que vai se dar ao longo do processo educacional de escolarização dos alunos e alunas, mas que tem como objetivo a tratativa da equidade, de garantir a
todos os alunos e alunas brasileiros, independente da região do Brasil, ou da sua condição socioeconômica, não é? Ou do tamanho, do porte da escola, o que nós consideramos aprendizagens essenciais ao longo das etapas e das modalidades. Então, há aqui sim um grande componente democrático, há aqui, em relação à Base Nacional Comum Curricular, esse objetivo ampliado dos chamados direitos de aprendizagem, reconhecendo na criança, no adolescente, a sua condição de sujeito de direitos, especialmente no campo educacional, de um sujeito de direitos de aprendizagem, né? Então, essa ideia da equidade, muito mais como da igualdade, ela é um dos fundamentos jurídicos, né, os jus pedagógicos do direito educacional e também previstos aqui na Base Nacional Comum Curricular. Isso, claro, atendendo aos pressupostos, né, e as demandas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, que se repercute nos planos estaduais e nos planos municipais de educação de maneira sistêmica, porque, afinal de contas, nós estamos aqui sempre muito conectados, né, nessas múltiplas instâncias decisórias. Então, o Plano Nacional de Educação orienta os grandes desafios educacionais e a Base Nacional Comum Curricular trabalha nessa perspectiva da qualidade do ensino, ok? Na sequência do nosso debate, nós temos aqui a ideia de que a Base Nacional Comum Curricular ela é uma referência nacional para a formulação dos currículos nos sistemas e redes escolares, tanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme eu disse, e ela também vai orientar as propostas pedagógicas das instituições escolares. A Base Nacional Comum Curricular integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, nos três âmbitos, no âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais e os critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Esse é um debate interessante aqui colocado nesse slide, justamente porque a partir da implementação da Base Nacional Comum Curricular, várias redes e vários sistemas de ensino estão, então, revisitando as suas propostas pedagógicas, reorganizando os seus fazeres, justamente para dar a atenção e o reconhecimento devido a essa adequação curricular que a Base Nacional Comum Curricular nos traz. No bojo desse debate da reorganização curricular ou da questão do próprio currículo, nós temos então uma série de outras questões. Nós temos a questão da formação dos professores, né? Eu elaboro a proposta pedagógica, eu preciso formar os professores nessa nova perspectiva. Então, os grandes debates de formação continuada, a aquisição de materiais pedagógicos, de recursos de estudos, de recursos tecnológicos para se aprofundar esse debate. Além também, né, da adequação da própria infraestrutura de referencial bibliográfico, infraestrutura no sentido dos espaços pedagógicos para atender aos pressupostos e aos fundamentos daquilo que a base estabelece. Também nesse debate, também nessa perspectiva, nós temos então a ideia, né, de superar a fragmentação das políticas educacionais. Essa fragmentação das políticas educacionais, ela vai exigir o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo, justamente buscando essa qualidade de ensino. Então, além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, que é essa a tarefa maior da Base Nacional Comum Curricular, se torna, então, um instrumento fundamental para isso. Essa lógica da busca da qualidade, essa lógica da busca da equidade, da igualdade,
educacional se dá especialmente num país como o nosso, né, onde nós podemos falar de uma espécie de apartheid educacional, com realidades tão grandes, com né, um país que tem uma representação continental, com tantas singularidades e com tantas diversidades. Então, essa ideia de que as 3 esferas de governo, né, o âmbito federal, estadual e municipal devem trabalhar de maneira colaborativa, de maneira integrada, a fim de superar essa fragmentação do sistema, é um dos grandes desafios educacionais brasileiros. Veja você, nós já temos o Sistema Único de Saúde, nós já temos um Sistema Único de Assistência Social, mas nós não temos no Brasil ainda um Sistema Único Educacional ou um Sistema Nacional de Educação, justamente porque temos aí uma fragmentação nessas intervenções e nessas atribuições. Esse é um grande desafio já colocado na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também um dos desafios muito pautados no debate acerca do Plano Nacional de Educação, e certamente a organização da Base Nacional Comum Curricular já aponta no sentido da superação desse vazio, dessa lacuna. Também é importante aqui nesse debate das competências gerais estabelecer que ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, então, a base vai estabelecer 10 dessas competências gerais, sobre as quais nós estaremos o tempo todo debruçados, o tempo todo, né, apontando aí como propósito de atingimento. E justamente essas 10 competências gerais no âmbito pedagógico, elas reassentam, elas reafirmam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sempre nessa perspectiva do desenvolvimento integral, não é? Você não pode imaginar na atualidade, na contemporaneidade, nos desafios que a nossa sociedade impõe na contemporaneidade, um desenvolvimento parcial, desenvolvimento apenas cognitivo, desenvolvimento, né, apenas físico ou desenvolvimento apenas emocional. O tempo todo nós precisamos recolocar no centro desse debate a ideia do desenvolvimento integral, da integralidade desse sujeito que aprende e da integralidade, então, dessa vida, né, que está em processo de desenvolvimento e que precisa ser reconhecida na sua singularidade, na sua unicidade, né? Somos todos sínteses originais. Sabemos como educadoras, como educadores, como professores, que cada criança é uma criança e que cada processo de aprendizagem é único. Então, esse reconhecimento do desenvolvimento integral a partir dessas 10 competências, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que esse processo vai se dar de maneira muito singular, é uma das bases do nosso debate. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, aí reconhecidos como conhecimentos, habilidades que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores, estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Isso está, né, alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU. Nesse debate acerca dessas competências, né, o que seria a mobilização de conhecimentos, tanto no âmbito de conceitos quanto de procedimentos, ela reafirma, na realidade, uma concepção de homem, de mulher, de humanidade. E coloca aí pelo menos 3 dimensões, né?
a transformação da sociedade, então somos seres que transformam, que interagem e que impactam, né, a nossa vida em sociedade, a nossa vida com o outro, a relação com o outro, com a outra. A intenção, o mérito e a motivação de transformá-la sempre mais e ainda mais numa sociedade socialmente justa, reconhecendo a dimensão de humanidade, né, e de sujeitos de direitos de todos que a compõem, e também, claro, aí, voltados à preservação da natureza, porque sabemos que o planeta, né, nessa perspectiva de Gaia, né, nessa perspectiva ecológica, é um grande ser vivo, e a Terra é uma grande nave, é uma grande casa, essa ideia da Pachamama, né? A ideia é uma grande a ideia é que a Terra seja vista como uma grande casa onde há lugar para todos. Então, preservar a vida, preservar a Terra, preservar as pessoas e preservar as relações faz parte daquilo que o Leonardo Boff, o professor Leonardo Boff, chama da pedagogia do cuidado. Então, dentro da Base Nacional Comum Curricular, essa relação permanente entre justiça social, igualdade, equidade, o desenvolvimento a partir da ciência e a própria preservação do planeta estarão o tempo todo em diálogo. Vamos então aqui já aprofundar o nosso debate, conhecendo então as 10 competências gerais da educação básica. Competência 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Acho que essa primeira competência é maravilhosa, é extraordinária, e ela reassenta uma condição ética, né, de para que serve efetivamente o conhecimento, né? Para além de uma perspectiva bancária, como diz o nosso querido Paulo Freire, para uma perspectiva emancipatória. Então, o reconhecimento do mundo físico, social, cultural e digital é um grande diferencial. A questão da tecnologia e desse mundo digital no qual estamos mergulhados, nós adultos e também as crianças e adolescentes, vai fazer parte do nosso debate perenemente. E a ideia também, né, aí a motivação valorativa, a motivação ética da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É um planeta para todos e um bem viver para todos. A segunda competência geral, né, o segundo item, explicita exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Essa segunda competência geral, ela é também bastante interessante, porque ela nos coloca numa posição de atores, né, de protagonistas, de interventores da sociedade. Ela nos tira aquela lógica do conhecimento ou do aluno, né, do aprendiz, como um depositário, como alguém que recebe informações. É um ser atuante, é uma pessoa que é produtora de conhecimento, é produtora de cultura também, e precisa estar, então, implicado com as questões do seu cotidiano, né? O conhecimento tem sempre aí, né, essa noção reflexiva, essa perspectiva investigativa, né, e do fomento à curiosidade também a implicar-se com a vida e implicar-se com o outro. Vamos ver, então, a terceira competência. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Essa lógica, né, de que uma borboleta bate as asas num lado do planeta, e isso tem repercussões aqui onde eu moro, né, essa lógica ecológica da conexão, da grande conexão entre todos no planeta, ela está bastante visível aqui nesse item 3. E ela aborda essa competência, especialmente essa noção de
perceber que somos parte desse mundo globalizado, mas que temos as nossas riquezas locais e as quais precisam cultural e socialmente serem conhecidas, valorizadas, né, e estudadas. Essa diversidade, essa riqueza e essas diversidades precisam ser reconhecidas. Na competência 4, nós temos então uma outra abordagem. Utilizar diferentes linguagens, verbal, que seria oral ou visual motora, como Libras, e escrita, além da corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa perspectiva 4, ela vai falar então também dessas diferentes linguagens, né, e diferentes formas de expressão e manifestação, sempre fazendo uma relação com o sentido, né, texto e contexto, e o sentido dessa produção, dessas diferentes linguagens dentro dos seus contextos. A competência 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E a 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Ambas as competências, né, também resgatando aí essa perspectiva crítica do conhecimento e da nossa responsabilidade acerca do estar no mundo, inclusive no mundo escolar, não é? Quando falamos do mundo, não apenas no mundo extramuros, no mundo extra-escola, mas nas próprias relações de poder, de democracia, de participação ou de restrição dessas no âmbito das relações escolares. As competências 7 e 8 tratam de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vistas, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Conhecer-se, isso já na 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. É por essa razão que muitas vezes lá depois, né, no desenvolver das habilidades, nós vamos reconhecer o eu e o outro, o nosso estar no mundo e o estar no mundo do outro, né? E aí essas estratégias de argumentação, de debate, de diálogo e de respeito estarão muito presentes, né, dentro dessas grandes competências. As competências 9 e 10. Competência 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E no 10, a competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. As competências 9 e 10, muito relacionadas ao respeito às diversidades, né? A valorização dos indivíduos, das suas identidades, das suas culturas e, claro, sempre apontando aí para uma perspectiva inclusiva, sustentável e de solidariedade entre os povos. Essa
questão, ela encerra os nossos estudos, né? Estamos aqui finalizando a nossa primeira aula da Base Nacional Comum Curricular. Espero que você dê uma revisitada nessas nossas reflexões, nesses nossos apontamentos, e nos vemos já na aula 2. Um grande abraço.